Boa tarde, Rádio Parreirinha. Pronto? Estamos no ar para mais um programa do Conexão Novo Mundo, no ano de 2026, primeiro programa do ano. Temos muita gratidão, muito orgulho, muita alegria de estarmos aqui com vocês. E hoje nós vamos começar o ano já com um formato diferente. Primeiro quero falar da Cooperativa Conexão Novo Mundo, que é uma cooperativa de palestrantes e que sempre estamos atuando e renovando, inovando aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, para ajudar as empresas, as pessoas a ter um desenvolvimento pessoal mais concretizado, mais firme, com seu propósito, seguindo o seu mindset, seu Ikigai, enfim. Não importa aquilo que você deseja, aquilo que você está buscando, sempre temos alternativas para poder ajudá-los. Afinal de contas, somos mais de 60 palestrantes espalhados pelo mundo, e que a gente pode estar ajudando você nessa sua conquista. Até o ano passado, no final do ano, vocês estiveram nos acompanhando, e nós estávamos aqui com uma proposta de vários palestrantes ao mesmo tempo, conversando com vocês sobre o tema diverso, cada dia a gente falava sobre uma coisa. Esse ano nós vamos começar com alguns dias diferentes. Nós vamos trazer cada palestrante individualmente, mostrando para vocês quem ele como que ele vive, por que ele escolheu o tema, enfim, algumas questões que nós vamos trazer, e cada dia sempre com alguém diferente, alguém que vocês já ouviram nos nossos programas, mas que agora vai estar falando especificamente sobre o seu tema, a sua vida, até para vocês poderem entender um pouco quem são os nossos palestrantes, que somos pessoas reais, não somos robôs, e estamos prontos para o ano de 2026. Então, fica aqui já a informação, se você quiser falar com a gente, se você quer deixar algum recado, se você quer dar alguma sugestão, até sugerir quem pode ser o nosso próximo palestrante, quem que vocês gostariam de estar aqui, nós estamos sempre abertos para poder ouvir o que vocês estão precisando, o que vocês estão falando, e assim a gente poder fazer um programa cada vez mais próximo de você, caro ouvinte da Rádio Parreirinha. Então, vamos lá, precisa mandar alguma dúvida, quer alguma sugestão, quer falar alguma coisa, críticas, elogios, estamos aqui para ouvir vocês. Vamos lá? Papel e caneta na mão, ou pena até na tela do computador, vamos lá. Mais 55, porque estamos no Brasil, 11, porque estamos em São Paulo, 94566-3319. Repetindo, mais 55, 11, 946, desculpa, repetindo, mais 55, 11, 94 566 3319. Mande sua mensagem, que a gente está aqui após para poder atender. E vamos começar esse nosso programa de hoje, diferente, atraente e voltado para uma personalidade muito importante na nossa cooperativa. Ela já está desde esse início com a gente, e que hoje nós vamos falar só dela, vocês já conhecem, ela já esteve aqui várias vezes, então hoje nós vamos conversar com a Maria Tafé. Bem-vinda, Maria Tafé. Boa tarde, Zuleika, boa tarde, ouvintes da Rádio Parreirinha. Estamos aqui hoje no primeiro programa do ano. É um privilégio muito grande estar aqui falando com vocês e também recebendo perguntas, recebendo opiniões de vocês. Eu sou a Maria da Fé, palestrante da Cooperativa Conexão Novo Mundo. Estamos mais uma vez para falar com você, para te ouvir e estar junto com vocês, mais hoje, mais uma vez. Obrigada, Zuleika. Obrigada a você, Maria Tafé. Você está assim, iniciando esse novo formato com ela, que foi escolhida por casa, ela colocou aí num grupo que ela estaria disponível no dia de hoje, então já chamei, porque afinal de contas, quem se apresenta, a gente tem que aproveitar a oportunidade para poder fazer aquilo que a gente gosta. Maria Tafé, eu quero começar, que você conte um pouco de onde você nasceu, como que foi sua infância, até quando você começou a entrar na educação, nas escolas, como é que foi esse seu início de vida da nossa querida Maria da Fé? A gente começa a vida, né, quase aprendendo tudo, primeiro na informalidade, com os pais da gente, e eu fui para a escola com 7 anos, porque na minha época não era obrigatório, não existia escola para menor de 7 anos. Não existia creche, não existia pré-escolar, não existia nada disso. Afinal, eu estou com 70 anos, né, Zuleika? 70 anos não são 70 dias.
E fui para a escola com 7 anos. Então, tem 63 anos, né, que eu estou frequentando escolas, ora estudando, logo depois trabalhando, e a gente começa desde o início já com uma vocação ou com um propósito que a gente nem sabe que tem. E sempre gostei da área da comunicação. Sempre preocupei com a comunicação, sempre me questionei sobre a minha comunicação, e às vezes a gente vai preparar algum material, e na administração tem uma disciplina que é a administração geral, e eu lembro que tem uma tabela, não lembro o nome dela mais, que parece que eu via pelo espelho, parece que é uma tabela inversa, e eu não conseguia entender por que era aquilo. Mas aí a gente começa a trabalhar com comunicação, começa a trabalhar estudando sobre, para tentar entender. E fato é que desde quando eu entrei na escola, eu já começava a querer falar com as pessoas, a contar as histórias, a interpretar textos, a falar poemas em apresentações, e sempre cuidei dessa parte de me apresentar. Claro que a gente não apresentava tão bem, a gente vai aprimorando cada vez mais, e até que a gente faz um curso superior, faz uma pós-graduação, faz um mestrado, e a gente, cada vez mais, a gente sabe que tem que aperfeiçoar mais e mais e mais, porque, afinal, o conhecimento, ele, quanto mais a gente recebe, mais a gente tem para receber. Quanto mais a gente recebe, quanto mais a gente busca, mais a gente tem para buscar. Eu entendo que é assim. E aonde você nasceu, qual estado, qual que é a cidade? Eu nasci no interior do estado de Minas Gerais, na cidade de São Miguel do Anta, numa zona rural. A minha primeira escola foi uma escola no porão de uma fazenda. Porão mesmo, aquele subsolo da fazenda, e nós estudamos o primeiro até o terceiro ano do ensino fundamental, que é como denomina aqui no Brasil, o ensino fundamental. Depois a gente mudou para a cidade, porque o meu pai mudou para a cidade para a gente estudar. E ele já faleceu, né? Mas nós somos 6 irmãos, e o meu pai se preocupou em colocar a gente nos estudos, porque ele sabia que daquela época para frente, um caminho que seria legal para todos os filhos era o estudo, para aprender, para crescer, para fazer sua vida, para criar família, para a formação da pessoa, era necessário estudar. Meu pai era um ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, e tudo que ele aprendeu no Exército, ele ensinou para a gente em casa. Tanto a parte teórica, muita parte teórica da parte de astronomia, de planetas, tudo isso ele ensinou para a gente, o que ele sabia, obviamente, né, que não era tanto assim, mas ele aprendeu bastante coisa, e a parte prática também da vida, ele passava para a gente. Então, tem assim, casos esdrúxulos que, se a gente contar, as pessoas se arrepiam, mas ele praticou o que ele precisou fazer no Exército com a gente em casa, nas brincadeiras, nas horas sérias, e aí ele se preocupou em colocar a gente para estudar. Nós mudamos para a cidade, que hoje eu moro em Viçosa, onde eu vim fazer meu 4º ano primário, o 4º ano do ensino fundamental, e logo depois a gente deslanchou. Foi fazer o Fundamental 2, o ensino médio, me formei professora e educadora uma vida inteira. E agora, aposentada como educadora, a gente começa a nova vida com palestras, mas nunca deixa aquele propósito de ajudar outras pessoas a aprender, de ajudar outras pessoas a se comunicar, a aprender, a trazer a parte da questão da honra, dos valores, a questão ambiental, a questão da prevenção e do patrimônio público. Tudo isso a gente trabalha na educação, e por que não agora, na hora da palestra, também a gente inclui tudo isso junto, porque, afinal, a gente precisa deixar um mundo melhor para as pessoas que vierem, né?
Ok, você já acelerou aqui a sua vida, mas eu quero voltar lá para trás de novo. Como era a aluna Maria da Fé? Rebelde. Conta mais. A Adorei. A aluna Maria da Fé não era uma aluna boazinha, eu era questionadora, só que esse questionamento ficava dentro de mim, eu não podia falar. Na minha época de infância, criança não falava, criança não era ouvida. Por isso que aí a rebeldia ficava interna, ficava sufocada, na verdade. O que a gente podia fazer? A ação de rebeldia a gente fazia, mas nem tudo era permitido e nem tudo passava desapercebido. Então, a gente tentava camuflar um pouco da rebeldia, tentava fazer algumas coisas meio que na surdina, mas eu fui uma aluna, eu não fui uma aluna 100%, eu não fui uma aluna perfeita, eu não fui uma aluna nota 10. Eu fui 9, eu fui 8, não era aluna ruim também, não, mas de 8 até 9,5 era a minha nota individual que eu me dou como aluna, como porque mesmo rebelde, a gente preocupava em estudar, preocupava em passar de ano, preocupava em aprender as coisas, porque a gente sabia que o aprender não é o aprender para fazer uma prova, é aprender para a vida. E aí a gente se preocupava com tudo isso, com aprender para a vida e aprender para fazer a prova também, porque a gente tem as questões das avaliações, e na minha casa, ai de nós se tirasse uma nota baixa. Meu pai era bem exigente com essa questão. Matemática, língua portuguesa, tudo isso, ele cobrava da gente uma nota, ele não ficava vigiando o boletim da gente, mas ele olhava, ele perguntava como é que estava de vez em quando, ele escutava nos bastidores os assuntos em casa, quem que está com nota ruim, quem que está com nota boa, quem que não fez dever de casa hoje, ele fazia essa supervisão sem falar nada. E daí, Zuleika, uma coisa muito interessante, que desde cedo eu percebi o quanto a comunicação não verbal é importante, o quanto a comunicação não verbal fala mais do que a comunicação verbal. E sua mãe nesse processo, ela também era rígida? Era. Minha mãe era rígida, a minha mãe, ela estudou, ela frequentou escola apenas 2 meses na vida, 2 meses na vida, mas a minha mãe sabia ler perfeitamente, a minha mãe sabia matemática, fazia regra de 3, fazia contas de cabeça, ela não sabia multiplicar nem dividir com lápis na mão, mas ela sabia fazer conta de cabeça, sabia regra de 3, e ela sempre foi muito curiosa. Ela não frequentou escola, mas ela mandava a gente estudar, por exemplo, Zuleika, ela falava assim, da história do Brasil, por exemplo. Aí a gente lia, só que para ela ter certeza que a gente estava lendo realmente, ela falava ler em voz alta. E nisso eu acho que ela aprendia também. Ou talvez seja um artifício que ela fazia para ela também aprender sem falar que ela queria aprender. Aí ela mandava ler em voz alta. Aí a gente lia, aí ela escutava. E aí nisso também ela aprendia e sabia até discutir com a gente algumas questões, dialogar com a gente algumas questões, porque ela já tinha escutado a nossa leitura, então ela já entendia sobre o que a gente estava estudando. Os dois eram muito exigentes. Irmãos, irmãs. Irmãos, nós somos 6. E nós temos uma alegria muito grande, e o meu pai não ficou vivo para ver, mas eu acho que ele hoje, no lugar que ele estiver, ele está muito orgulhoso, porque nós somos 6 irmãos, e nós estudamos, depois de maduro, depois de casados, nós 6 irmãos temos um diploma da Universidade Federal de Viçosa. Então, assim, estatisticamente falando, eu acho que é a família que conseguiu formar mais filhos dentro da universidade.
Nós temos outras famílias que formaram 7, 8 filhos na universidade, mas ele tinha 12. E meu pai tinha 6, e o 100% do meu pai se formou numa universidade federal, que é muito conceituada aqui no Brasil, a Federal de Viçosa, e nós temos esse orgulho e esse legado para carregar, e essa gratidão ao pai que cuidou sempre do caminho dos filhos. A gente morava num bairro que não tinha luz elétrica, e o meu pai buscou a gente no colégio, a gente estudava à noite, meu pai buscou a gente no colégio durante 12 anos. Ele chegava do trabalho 5 horas, jantava, tomava banho, jantava, dormia um pouco, 9h30 ele pegava um agasalho, podia estar fazendo calor ou frio ou chuva, e ele vinha até onde tinha energia elétrica para encontrar com a gente. Nós éramos 3 meninas, 3 moças, né? Fazendo o ginásio na época, o Fundamental 2 e o magistério, e aí ele buscava a gente. E no curso superior também ele buscou, porque a gente morava num bairro sem energia elétrica e tinha que passar um caminho bem grandinho no escuro. Uma meia hora, por aí a gente caminhava no escuro. E aí ele buscava a gente. Esse zelo que ele teve, eu hoje tenho muita gratidão a Deus de ter tido o pai que eu tive. Muito bravo, muito rígido, sim, mas a gente hoje entende que tudo que ele fez foi zelo, tudo que ele fez foi carinho, tudo que ele fez foi cuidado, tudo que ele fez foi para deixar a vida dos filhos um pouco melhor do que a que ele teve. Que linda mensagem, que linda história. É muito bom quando a gente reconhece aquilo que os pais fazem por nós, né? E a gente poder compartilhar isso. Muito, 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 muito bom. Parabéns, parabéns pela sua história. Aí você chegou na faculdade, tá aí, começou a trabalhar, e como é que foi isso? Onde você trabalhou, onde você começou? Como é que foi a sua história aí profissional? Mas antes de eu falar dessa faculdade, dessa minha vida profissional, o meu pai, quando ele participou da Segunda Guerra Mundial, ele viveu a Segunda Guerra Mundial, ele não estudou a Segunda Guerra Mundial. E daí os livros didáticos, eles não trazem a realidade perfeita. E aí, quando meu pai ouvia a gente estudar sobre a Segunda Guerra Mundial, a gente lê os textos da Segunda Guerra Mundial, aí ele falou assim, eles foram muito bonzinhos quando escreveu isso, porque não foi bem assim que aconteceu. Aí ele contava para nós a realidade do que ele viveu na Segunda Guerra Mundial. De ver o colega do lado perder a perna num bombardeio, ver o colega do lado perder a vida num bombardeio. Então, assim, ele tinha esse orgulho de contar que foi na Segunda Guerra Mundial, que viveu, e aí ele contava quem eram os aliados, quem que eram os soldados, quem eram os chefes, como que comportavam. E essa parte de liderança, sem contar, sem querer explicar sobre liderança, mas ele falava das qualidades boas que ele teve de alguns líderes e de qualidades que ele teve de outros líderes. Então, assim, hoje, estudando, a gente sabe que a vivência, às vezes, vale muito mais do que 10, 15 livros lidos. Sabe que quando você começa a contar essa parte da história, os livros, claro, naquela época eles eram feitos sem querer falar muito, até porque tinha uma cultura diferente quando a gente ia ensinar para criança, né? Então, considerado criança até o ensino médio, que antigamente era o ginásio, né? Então, a gente não sabia da realidade para não ocasionar, na época, acho que eles chamavam de choque, né, emocional, Sim. em quem estivesse ouvindo, né? Então, existia uma tendência a isso em todos os livros que eram escritos. Mas quando a gente ouve realmente quem esteve lá, e ainda, eu teria até a coragem do seu pai de contar para vocês, isso só aí já foi uma liderança muito importante, Sim. que você está contando. E é uma história que realmente vale a pena. Já escreveu um livro sobre isso, contar histórias do seu pai? Não. Quem sabe aí está um caminho para você... Quem sabe um caminho para, né? Para mostrar mesmo para a realidade. Quantas histórias que nós temos realmente de pessoas que estiveram na guerra. Infelizmente, estamos passando por um momento que estamos em guerra em alguns países, né? Então,
em um momento talvez a gente resgatar isso. Mas isso fica aqui só uma dica aí, quem sabe? Não se tocou nesse assunto, eu não sabia, quanto tempo a gente conhece, eu não sabia disso. Então, fica aqui um carinho. Voltando, Zuleika, à pergunta que você me fez sobre os meus primeiros anos de professora, de ensino médio, como é que eu entrei nessa de ser professora, nessa de ser educadora. Quando eu fazia 8ª série, que é o último ano do ensino fundamental, na minha época, há 50 e alguns anos atrás, já não existia muita professora. E para ir para a zona rural, muito menos. E eu, na 8ª série, eu fui para uma zona rural, a gente andava todos os dias 40 minutos a pé, andava uns 15 minutos de ônibus, e mais 40 a pé, para dar aulas numa escola de zona rural, que era uma escola multisseriada, que tinha primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental. A gente tinha, nessa época, uns 15 a 20 alunos, e eu era a professora que ensinava os alunos as primeiras letras. Aí, hoje, eu fico me perguntando, o que será que eu ensinava para esses meninos? Eu acho que eu brincava junto, não é possível. Porque uma aluna que fazia a 8ª série, logo depois eu fui fazer o primeiro ano médio, que era o ensino do magistério, e aí eu fui aprender a ser professora. Nós tínhamos aula de didática, nós tínhamos aula de alfabetização, nós tínhamos aula de língua portuguesa, e daí eu aprendi a ser alfabetizadora e ganhei o gosto pela alfabetização. E trabalhei uns 20, 30 anos alfabetizando alunos, e a gente tem, hoje eu tenho uma ex-diretora minha, que eu tive a honra de ouvi-la há 2 anos, ela me apresentando para pessoas da convivência dela, já está com 90 e alguns anos de idade, e ela falou comigo, falou com as pessoas que ela me apresentou, a melhor alfabetizadora que eu tive na minha escola, e eu tenho muito orgulho disso. E aí, o magistério todo, eu trabalhei como professora na zona rural, trabalhei com educação de jovens e adultos aqui na minha cidade, trabalhei como supervisora de escola, diretora de escola, trabalhei como tutora de um curso superior, que nós tivemos aqui um projeto da Universidade do Estado de Minas, de formação de professores. Durante 5 anos eu fui tutora, fui coordenadora de curso de pós-graduação, início eu fiz pós-graduação também, fiz letras, era pedagoga, e fiz letras. E passei um tempo sem estudar, mas sem estudar formalmente, lendo e estudando sempre, e ano 2019 eu iniciei um mestrado e terminei em 2023, e agora as pessoas, os colegas estão aqui me cutucando para eu fazer um doutorado também, mas eu estou achando que eu estou meio cansada já para entrar no doutorado, e vamos ver, pode ser até que eu entre, mas por enquanto eu estou meio resistente ainda. O fato de você estar nesse crescimento constante é muito lindo, é muito interessante como você enfrenta a vida, não importa o que aconteça, você continua estudando, continua seguindo seu caminho, é muito bom, parabéns, mais uma vez, parabéns, e por ser ainda, ter aí esse título de a melhor alfabetizadora que teve na escola, na região, uma pessoa reconhecida, isso realmente faz muita diferença, e parabéns por esse seu histórico aí, sua história de vida. Mas voltando agora, você foi para o OK, você foi professora, começou a atuar, sempre em Minas? Sempre em Minas, sempre em Minas. Trabalhei aqui, na região, nas cidades vizinhas, na zona rural, sempre aqui na região nossa, sempre em Minas. E daí, quando você saiu da sala de aula, você foi para outra, dentro da educação, mas você foi para outro espaço, né? Conta para mim como é que você conseguiu ir até aí. Eu trabalhava como professora e eu tinha 2 cargos. E daí eu me aposentei como professora num dos cargos, aí eu comecei cedo, e continuei com o segundo cargo, fiz um concurso para inspetora escolar, que na região nossa aqui,
nós temos, no estado de Minas, nós temos o cargo de inspetor escolar. Não é o inspetor de alunos, é inspetor escolar. Nós trabalhamos com documentação de escolas, nós trabalhamos com reconhecimento da escola, trabalhamos com avaliação escolar, com documentação de professores, com formação de professores, dentro das escolas do Estado, das escolas municipais e das escolas particulares. E daí, em 2005, eu iniciei nessa carreira de inspetora, juntando com outro tempo que eu já tinha de segundo cargo, nós continuamos a trabalhar como inspetora, e estou saindo dele agora, com fechando 31 anos de trabalho. Uau! E aí, muita diferença entre ser professora em sala de aula e ser inspetora de escola? Diferente. Diferente porque o professor ele tem o compromisso diretamente com os alunos. E nós temos uma visão maior. O inspetor tem que, obrigatoriamente, ter uma visão maior. Ele tem que compreender de tudo um pouco. Ele não tem que aprender só língua portuguesa ou só matemática. Ele não tem uma especialidade. Ele é uma visão mais ampla. Ele tem que aprender sobre legislações, sobre reconhecimento de escolas, sobre formação de professores, sobre disciplinas de alunos, conteúdos específicos. Claro que a gente não sabe física nem química, a gente sabe o básico do básico, mas a gente tem que ter uma noção de como que é formulado uma questão de prova, de como que tem que ser formulado uma avaliação de profissional, de como que tem que ser a relação professor-aluno, e aí essa relação professor-aluno ela vai variar, Zuleika, da relação professor-aluno da rede infantil, do Fundamental 2, do médio e do curso superior. Por quê? A nossa ação comunicativa ela tem que ser diferente para várias etapas de idade, para várias idades. O que você fala com um aluno de 12 anos de idade não pode ser a mesma coisa que você fala com um de 4 ou 3 anos de idade. Não pode ser igual. Porque a interpretação é diferente, a recepção é diferente. A forma de um adulto escutar uma resposta, a forma de uma criança escutar uma resposta é diferente. E aí a gente tem que ter noção de como que é essa relação que se estabelece de empatia, essa relação que se estabelece de conteúdo mesmo. Uma criança de 3 anos te faz uma pergunta meio esdrúxula, você responde só aquilo que perguntou. O de 15 anos, de 16 anos, você pode extrapolar um pouco mais. E ele faz uma pergunta e fica satisfeito com ela. O aluno maior, ele faz uma pergunta e atrás dela vem mais uma segunda, uma terceira e uma quarta pergunta. E a curiosidade dele é aguçada, ela não tem limites. E cada vez que você responde uma coisa, tem uma segunda pergunta atrás dela. E que bom que tem mais uma segunda pergunta. E que bom que a curiosidade dele é sem limites. E você comentou que você aprendeu a comunicação, não a verbal, né, a comunicação não verbal, desde pequena, né? E como que você, na sua vida profissional, ou como você usa hoje essa comunicação não verbal? Ela ainda está presente no seu dia a dia? Sim, claro, claro. A comunicação verbal, ela se faz pelo olhar, se faz por gestos, se faz por silêncio, se faz por ações, atitudes, mesmo que a gente é obrigado a expressar para que a pessoa entenda o que você está querendo dizer. E aí, a gente nas minhas palestras, eu trabalho muito com algumas questões da comunicação não verbal, sim, mas algumas questões da comunicação, porque na minha forma de entender, em tudo que eu aprendi, em tudo que eu estudei até hoje, os livros que eu leio, em tudo que eu leio, a gente trabalha
falando e explicando e entendendo que uma comunicação bem estabelecida, ela tem a capacidade de criar laços, ela tem a capacidade de aumentar a confiança, de dar autenticidade para a nossa fala e para o nosso argumento, ela tem a capacidade de nos empoderar. Porque quando você fala com propriedade, você também está empoderada. Eu me lembro que eu trabalhava, numa época, num escritório de contabilidade, e a gente fazia uma declaração de imposto territorial rural, que foi quando o governo federal do Brasil estabeleceu esse imposto territorial rural, e eu tive que aprender a fazer, estudei, fiz um curso de 3 meses e aprendi a fazer isso. E nós tínhamos determinados dados que era com um dígito só depois da vírgula, à direita da vírgula. Nós temos o inteiro e um dígito à direita da vírgula. E um senhor que tinha uma fazenda, ele precisava de uma como é que fala, uma informação mais complexa, uma informação mais perfeita, e ele queria 2 dígitos. Por exemplo, 44 hectares, 25 metros. E aí ele falou comigo assim, não, mas eu preciso de uma informação muito precisa. Aí a pessoa que estava com ele falou, não, mas você pode ficar tranquilo, olha a propriedade que ela fala que ela te dá a informação. Olha a propriedade que ela te dá a informação. Então, assim, isso que eu ouvi dele me deu uma satisfação grande, porque ele me autenticou a minha fala. Olha com que propriedade que ela fala. E daí eu liguei para a Receita Federal, perguntei se podia fazer com 2 dígitos, a pessoa falou, não, pode sim, não tem problema não. E aí a gente fez a declaração dele, usando os 2 dígitos depois à direita da vírgula, e deu tudo certo. Mas quando você escuta que a pessoa tem propriedade para falar, é uma gratificação muito grande, porque você sabe que você está no caminho certo, que mais alguém validou o seu trabalho. E eu acho que hoje, nas lideranças, nos nossos encontros, nas nossas reuniões de professores, reuniões de escola, que é o meu caso até agora, essa validação ela é necessária, porque essa validação ela vai é a que vai te dar autenticidade no seu trabalho. Então, quando alguém, não é um elogio só por elogiar, é uma validação do trabalho para te dar essa autenticidade da sua competência. Não, fulana falou, e é isso que tem que ser feito. E, obviamente, quando a gente está falando de autenticidade, nós falamos também da questão da capacidade de falar a verdade, de apurar a verdade, de apurar uma fala, um conceito bem formado, um conceito bem preparado, bem organizado, para que, se você não for 100% verdadeiro, você pelo menos aproxima da verdade, aproxima daquilo que é necessário, daquilo que é puro, daquilo que é essência. Uau! Concorda? Concordo totalmente. E será que o nosso ouvinte também concorda? Oi? Será que o nosso ouvinte também concorda? Eu estou aqui de olho, ninguém escreveu nada ainda. Na realidade, nós até tivemos uma pessoa que escreveu, mas só falou oi, não falou nada. Já pedi para a Jéssica. Jéssica, se você está nos ouvindo, escreva aqui. Eu não sei se é o TTT, parece que é da Nigéria. Então, vamos aguardar para ver se ela vai conseguir. Eu já tenho um oi para ela aqui, perguntando o que é que ela quer perguntar, enfim. Aguardando aqui ansiosamente para a pergunta, ou colocação, ou sugestão, ou crítica, sei lá, o que a Jéssica vai falar com a gente. Mas vamos lá, Loreta Ferro, você já comentou bastante coisa falando da o seu tema, aquilo que você fala nas palestras, que é comunicação, e eu gostaria que você contasse um caso da sua vida ou da sua profissão, em algum momento, que a comunicação foi fundamental para você, e que você marca até hoje, que você tem alguma causos da Marieta Ferro. Tá bom. Você quer que eu conte o caso da blusa, né?
Não sei, eu não falei nada qual que era. Você tem vários aí para contar que eu sei. Eu só sugeri para você contar com calço. Tá bom. A gente trabalha com a comunicação, principalmente, caro ouvinte, porque na nossa grade curricular, na nossa matriz curricular, na nossa ementa de estudos aqui no Brasil, nós temos no curso de Direito, nós temos algumas coisas sobre comunicação, no curso nós temos sobre oratória, mas na nossa educação fundamental, na nossa educação do ensino médio, e nem do curso superior, nós não temos uma disciplina que fala sobre comunicação. Nós temos língua portuguesa, que é, obviamente, a nossa comunicação maior. Nós temos arte, que é uma forma de comunicação muito grande. Nós temos educação física, que é outra forma de comunicação. Mas não tem aquela comunicação pessoal. Não existe isso na nossa grade curricular. E a gente sabe que a comunicação, ela vem de uma forma bem complexa, que nós temos 5% que a gente é tudo que a gente fala, nós temos 7% que é tudo que a gente escreve, que é a forma de você falar, mas nós temos 58%, parece, que é a comunicação não verbal. E, às vezes, a comunicação não verbal, ela é muito mais forte do que a comunicação verbal. E a gente tem, assim, vários casos de como a comunicação não verbal, ela funciona, às vezes, melhor do que quando você fala, briga, espreme, e fala de novo, e a pessoa não escuta, o jovem não escuta, o aluno não escuta, o filho não escuta. E eu lembro que meu pai falava muito com a gente, ele não brigava com a gente, ele falava de uma forma diferente, quando ele cobrava um comportamento da gente. Por exemplo, se eu deixasse uma ferramenta dele, usava, por exemplo, um martelo, sei lá, um serrote, uma ferramenta dele fora do lugar, ele falava assim, ô Fé, você ainda vai precisar daquele serrote lá no meio do terreiro? Lá no meio do quintal? Porque se você não for precisar, eu vou guardar ele. Eu preciso dele lá guardado. Então, a gente pedia uma pá e uma vassoura para pegar a cara que caiu no chão, de vergonha, porque ele falava de uma forma muito... Ele dava um laço na gente que a gente não conseguia nem compreender como é que ele fazia isso. Ele amarrava a gente, puxava. E aí a gente corria lá e guardava a ferramenta dele. E aí a gente vai aprendendo a fazer isso também, a gente vai aprendendo a que a comunicação não verbal é interessante. E ao longo da vida, eu trabalhei muito com meus filhos com a comunicação não verbal. E a Zuleika está me cutucando para eu contar isso agora. Eu? Imagina! E daí, sim, é muito lindo. Eu tenho 3 filhos, e eu ensinei para eles algumas coisas de normas de bom comportamento, em casa, para almoçar, para jantar, para ir para a mesa, tirar o boné, vestir a camisa, que a gente não vai para a mesa sem camisa, coisas de etiqueta, mas também de respeito com o alimento, com a mesa, com o sono. E daí, um dia, já vestiam camisa para ir para a mesa, sempre vestiram camisa para ir para a mesa. E um determinado dia, já com eles grandes, com 25, 24 anos, já, cada um deles, estavam os 3 na mesa sem camisa. Muito calor no dia. E aí, quando estavam os 3 sem camisa, eu olhei para eles e pensei, não vai dar para brigar com ninguém agora. Brigar com os 3 rapazes na mesa, não vou fazer isso no meio do almoço. E aí a minha mãe ensinou que a hora do almoço é sagrado, o sono é sagrado. Tem que brigar, briga, mas briga fora da hora do almoço e fora da hora de dormir. Fora do sono. E daí eu olhei para a cara deles e não podia falar nada, não queria falar nada. Aí eu peguei a minha blusa e tirei também e fiquei sem blusa na mesa. Aí eles olharam, mãe, que você está ficando doida, mãe, que é isso?
sem blusa na mesa? Eu falei, não, tá calor demais. Eles entenderam o recado, saíram da mesa, em fila indiana, um por um, vestiu a camisa e voltou para a mesa. E até hoje, até na praia, para almoçar e para jantar e para tudo, vestem a camisa, tiram o boné e usam, né, esse recado que eu passei uma vida inteira. Então, assim, o quanto uma comunicação não verbal vale mais do que talvez 50 xingos, 50 chamadas de atenção, 50 broncas, porque é a ação que está em jogo, não a sua fala. E a fala tem menos peso do que a ação, sempre. Então, você teria que ensinar a comunicação pelo exemplo? É o melhor caminho? É o melhor caminho. É o melhor caminho. Não o único, mas é o melhor. Nós precisamos de usar todas as formas de comunicação. Nós precisamos de usar as nossas regras de ouro, que primeiro é a escuta inteligente. A escuta, escutar a criança, escutar o aluno, escutar o que ele precisa, escutar o filho. A segunda regra de ouro é a conexão visual, olhar no olho das pessoas, é a que eu defendo. A terceira regra de ouro é a organização mental, a organização da sua roteirização. O que eu vou falar, como que eu vou falar? Porque no nosso texto em língua portuguesa nós temos introdução, desenvolvimento e conclusão. Na organização mental para a fala também, nós temos essas 3 fases. E a última é falar com amor, falar com empatia. A última, não, a quarta, falar com amor, falar com empatia, para que essa nossa comunicação seja íntegra, seja inteira, seja completa. E, obviamente, que a fala, a forma como que você fala, o tom da voz, o volume, o vocabulário que você usa, sempre vocabulário positivo. E a comunicação não verbal. Isso tudo vai influenciar para uma boa comunicação, para que você trabalhe numa integridade tão grande que você não sabe mais o que vale mais, se é o que você fala ou se é o seu silêncio. Porque escutar também é comunicar. Fazer o silêncio também é comunicar. E às vezes o silêncio te fala muito mais do que 50 frases. Então, vamos ficar em silêncio agora. Ela acabou de falar, a gente ficou pensativa aqui. Maria Tafé, é sempre muito bom ouvir o que você fala, porque realmente faz a gente pensar e a gente percebe as coisas que a gente pode estar mudando, como que pode melhorar a nossa comunicação, a nossa fala, né? A nossa percepção. Mas vamos lá, você fez todo esse trajeto, toda essa vida profissional maravilhosa, está aí aguardando a aposentadoria, né, que está batendo na porta, né, quase lá. E aí, planos futuros? O que você pretende? Quais são os seus sonhos daqui para frente? Você falou que está com 70 anos, e aí? O que vai ser daqui para frente, a fita da Maria Tafé? Planos futuros. Futuros que têm que ser muito presentes, né, caro ouvinte? É um plano futuro que tem que ser muito presente, porque eu tenho mais passado do que futuro. E eu tenho que ter muita presença agora. E nesse mês de janeiro, que a gente está, assim, teoricamente de férias, que é férias para nós aqui no Brasil, o meu trabalho será terminar mais um livro, porque o meu primeiro livro é sobre comunicação, o segundo livro sobre comunicação também, e tem um outro livro que é sobre mentoria. E daí eu pretendo trabalhar com mentorias, em comunicação, obviamente, pretendo trabalhar com palestras, pretendo continuar estudando sobre comunicação, para que a gente possa ensinar cada vez mais a comunicação assertiva para onde quer que a gente vá. Aqui em Viçosa, aqui em Minas, aqui no Brasil e no mundo inteiro. Nós temos, Leica, um material que eu gosto muito de trabalhar aqui nas minhas escolas, que o livro chama A Escola e a Compreensão da Realidade. Ele não é um livro grande,
mas ele é dividido em quatro capítulos, em quatro partes, que os títulos dos capítulos Os Homens dos Nossos Tempos. O outro capítulo, Os Homens dos Outros Tempos. Então, a gente trabalha a história com as personalidades antigas e nas nossas atuais. Nós trabalhamos com os homens dos nossos lugares, que são as pessoas que são importantes ou não, o tipo de vida, a característica das pessoas dos nossos lugares, da nossa região, do nosso estado, do nosso país. E trabalhamos também com os homens de outros lugares. Então, assim, esse trabalho ele é muito gratificante, porque você fala de tudo e de todos. Você fala da história, fala da geografia, fala da linguagem, fala da forma de ser, fala da economia, fala da educação, fala da política, com esses 4 títulos. Os homens de nossos lugares, os homens de outros lugares, os homens de nossos tempos, os homens de outros tempos. Então, você pode fazer um trabalho de um ano inteirinho de escola, ou talvez um ano inteirinho de encontros com profissionais de uma empresa, por exemplo, como que era a empresa em outros tempos, com outros líderes, com outros diretores, e como que é a empresa hoje, nos nossos tempos, nos nossos lugares, com os nossos líderes de hoje, com os nossos colaboradores de hoje, com o nosso chão de fábrica de hoje. Então, nós temos formas de trabalhar diferente, formas de viver diferente, formas de consumir diferente. E eu acho que a gente tem sempre que trabalhar essa variedade de perspectivas, de formas de viver, de formas de ser, de formas de consumir, de forma de fazer dinheiro, de forma de produzir materiais. E é um campo muito bom de trabalhar. Eu gosto. Percebe-se, você fala com leveza, fala com propriedade e com leveza. E aí vamos falar um pouco dessa comunicação quando a gente pensa na nossa sociedade. Porque, afinal de contas, nós já sabemos, já foi mais do que pesquisado, mais do que falado, que o grande problema da humanidade é a comunicação. Se existem tantos estudos, se existem tantos momentos, tantas pessoas que falam sobre comunicação, por que ela continua sendo um grande desafio? O que você pensa sobre isso? Eu entendo que a humanidade hoje tem 2 formas de viver, uma forma interior e uma forma aparente. Eu entendo, eu posso estar falando numa ignorância grande, mas as pessoas têm a forma de viver na essência e têm a forma de viver de aparência. Então, às vezes, eu não posso, ou não devo, ou eu não quero falar deixar a minha essência transparecer no meu grupo de trabalho. Eu tenho que aparentar uma coisa que eu não sou, porque eu preciso me dar bem com A, B, C e D. E se eu for deixar a minha essência transparecer, e se eu for uma pessoa real, de repente eu estou desagradando um e agradando o outro, e daí isso aí é meio que complicado, é meio controverso. Como é que eu vou falar a verdade? Como é que eu vou falar... não é falar uma mentira, mas é inventar uma situação para eu me dar bem no grupo, e é muito complicado essa convivência, porque as pessoas trabalham muito com a forma de aparentar, não é a forma de viver na essência, mas eu preciso de fazer assim, eu preciso de fazer assado, eu preciso de uma organização diferente disso, aqui, não deixa a essência transparecer. Eu acho que isso é meio complexo. Mas essa questão, tá, de como que as pessoas querem... São papéis sociais, né? Então, você está dentro de uma empresa, você se preocupa com a questão de promoção, o que vão pensar, enfim, é o trabalho. E quando a gente sai da empresa, tem uma outra questão, né? Mas, aí você vai ser quem você é. Eu gostei da sua colocação, quando você fala que viver na essência e viver de aparência. Acho que uma realidade. Só que sabe o que eu também estava até
tá analisando um dia desses, sair com uma outra pessoa, a gente estava falando sobre isso, que no passado também era assim. Tinha até uma questão, né? Os pais, naquela época, a maioria eram os homens que trabalhavam, as mulheres ficavam em casa, e os pais, eles tinham uma postura totalmente diferente quando estavam na empresa e totalmente diferente quando estavam em casa. Em casa, até mais bravos, vamos dizer assim. E quando a mulher foi para o mercado de trabalho, também no primeiro momento era isso. A mulher era muito rígida, ela era invertido, na realidade. A mulher era muito rígida no trabalho, até para poder ter a postura e conquistar o espaço, e dentro de casa era muito mais aberta, né? Mais flexível, é isso aí. Você acha que essa questão de ser homem e mulher influencia ainda hoje na comunicação, como era antigamente? Apesar de a gente estar no ano de 2026, ainda influencia. Nós temos, no nosso caso, no Brasil, os salários das mulheres nas empresas, nos ditos trabalhos separados para homens, o salário da mulher que faz a mesma coisa, a mesma atividade, é menor do que o salário de homem. O respeito que as pessoas têm por um homem fazendo determinada atividade é maior do que o respeito por uma mulher fazendo aquela mesma atividade. Claro que quando você lugar que ela quiser, lugar de mulher no lugar que couber, que a couber. Por exemplo, mulher não precisa inventar de encher um caminhão de pedra que não vai dar conta, porque ela não foi feita para isso. Agora, dirigir o caminhão, ela pode. Então, a gente tem que dosar bem onde é o meu lugar. Porque eu não tenho estrutura física para fazer a mesma atividade que um homem faz, mas eu tenho estrutura mental para administrar a mesma coisa que ele administra. E nisso aí o respeito é diferente. Os homens respeitam muito mais um outro homem que dirige um ônibus, um caminhão, um trator, um avião, do que quando é uma mulher que está na direção, né? E, obviamente, que nas empresas, na liderança, é uma mulher que vem que está com o líder agora. Não, mas tinha que ser uma mulher para poder falar isso. Então, assim, a mulher tem que mostrar muito maior grau de competência, grau de estudo, de conteúdo, de conhecimento que o homem, para ele ser respeitado em determinado lugar, em determinado cargo de liderança nas empresas. É quase sempre esse conflito, né? esse conflito. Eu vou contar algo que aconteceu que representa bem isso que você está falando. E aí vem a questão da comunicação não verbal e a comunicação verbal. Num voo que eu estava, teve muita turbulência, foi um voo bem agitado. Aí, entre parênteses aqui, eu sou daquela pessoa que se eu estou no avião com turbulência, eu estou dormindo, eu fico tranquila, eu não... se tiver que acontecer, vai acontecer, não vai adiantar eu ficar ansiosa, ficar brava, ficar no seu, eu já estou lá em cima mesmo, então vou curtir a viagem. E tá aí, mas foi um voo assim, eu estava muito tranquila, mas tinha muitas pessoas do meu lado que estavam agitadas, estavam preocupadas, né? A fisionomia da pessoa, tinha gente que não falava nada, tinha gente que falava um pouco mais alto, tinha gente que gritava, tinha gente que rezava, mas você percebia a fisionomia das pessoas, aquela tensão. E eu estava muito calma, não estou falando isso só por falar, realmente quem já viajou comigo sabe que eu sou assim. E daí, na hora que pousou o avião, começaram a bater palma. Tanto bater palma, também, então bater palma, aquele tumulto assim no avião, batendo palma e dando parabéns. E daí, na hora que começou a abrir a porta, né, que todo mundo começou a levantar, e daí a gente foi sair do avião, abriu a cabine do comando, e era uma mulher que estava pilotando, na realidade, duas mulheres, o comandante e o piloto eram mulheres. Pilotando. Na hora que a gente foi saindo, né, quem estava na frente, os aplausos foram diminuindo. Porque as pessoas se assustaram. Como assim? Eram vocês? E teve gente que perguntou, mas eram vocês que estavam pilotando? Sim, ela é a comandante, eu sou a piloto. Vocês falavam, eu sou a piloto, ela é a comandante. E foi saindo. Então, assim, a reação das pessoas ao saber que eram duas mulheres que conseguiram passar pelo que passou, por aquela turbulência e pousar maravilhosamente bem. Para mim foi um pouco tranquilo, mas para muita gente estava preocupada. Até a questão do aplauso, depois que foi feito, diminuiu. Então, mas que me chamou muita atenção no dia que aconteceu.
E não devia ser assim, né? Porque a mesma capacidade que uma pessoa tem, a outra tem. Obviamente que, né, como eu falei antes, não vou encher um caminhão de pedra no braço, não é isso. Mas eu posso pilotar a máquina que vai encher o caminhão. Eu não vou encher uma laje de brita, de, é, de concreto, mas eu posso pilotar o caminhão que vai ejetar essa brita para lá. Perfeito. Maria Tafé, estamos terminando esse programa. Eu quero que você divulgue seu livro, suas redes sociais, deixe uma mensagem final. Te agradecer muito por ter ficado aqui comigo hoje, durante todo esse período, toda essa hora. A palavra é sua, para a gente poder encerrar com chave de ouro. Obrigada, eu que agradeço, caro ouvinte. Eu agradeço essa hora que a gente teve aqui para falar um pouco de mim, um pouco da minha vida, um pouco do meu trabalho. E a minha rede social, o meu Instagram é Palestrante Maria da Fé. Estou às ordens para qualquer pergunta, qualquer questionamento, qualquer opinião. E a gente trabalha com mentorias, trabalha com palestras, em empresas, em escolas. Como eu falei, eu sou educadora quase que uma vida toda, e agora trabalhando como palestrante, e a gente trabalha palestras em escolas, palestras em empresas, e o meu livro, obviamente, e os outros que virão também, com quase certeza, deve ser sobre comunicação assertiva, sobre feedback, sobre oratória, é o que a gente pensa em trabalhar, o que a gente procura trabalhar para melhorar a vida das pessoas e, obviamente, a minha também, porque a gente não é perfeito, a gente aprende cada vez mais, a gente aprende cada dia mais, cada dia com pessoas, como eu falei, de outros lugares, de outros tempos, e, claro, com os exemplos que a gente teve uma vida toda, das pessoas de casa, as pessoas de fora, as pessoas que foram importantes na nossa vida, que foram importantes para a nossa vida de estudo e nossa vida prática também. Estou às ordens para quem quiser, para quem precisar. O meu telefone é +55 31 9 8336 8565, que é também o número do WhatsApp. Estou às ordens. E muito obrigada, Zuleika, obrigada, caro ouvinte. Repete, por favor. Se alguém tá... A hora de pegar a caneta é agora. Fala de novo, Maria da Fé. Sim. Peguem suas canetas, seu papel e caneta na mão. +55 31 9 8336 8565. E o Instagram, Palestrante Maria da Fé. Estou sempre às ordens. Eu, se fosse você, mandava uma mensagem para ela e te perguntava como que você consegue adquirir o livro dela, porque tantos os livros dela são muito bons para você ter aí como sua experiência. E, caro ouvinte, muito obrigada por esse nosso programa de número 50 da nossa cooperativa Conexão Novo Mundo. Programa Conexão Novo Mundo, todas as segundas-feiras, às 13 horas, até às 14 horas, do horário do Brasil. Olha aí qual é o seu horário de verão que está aí na Europa, para você poder nos acompanhar. E siga também a nossa cooperativa de palestrantes no Instagram, @Cooperativa Conexão. Cooperativa Conexão Novo Mundo. A cooperativa que leva o palestrante até você para o seu desenvolvimento pessoal. Muito obrigada, gente, e até a próxima semana. Obrigada a todos, obrigada, Zuleika.